Muito boa noite, família. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês agora. Vocês têm dificuldade em acordar cedo? E a segunda é: com o que vocês têm se comprometido realmente? Essa é uma resenha sobre o milagre da manhã. Vamos lá, família. O Milagre da Manhã é um livro escrito por Hal Elrod, um americano, em que, após passar por algumas dificuldades, né, na sua vida, uma delas foi um acidente de carro em que ele teve vários ossos fraturados, vários problemas físicos, né, e em que a sua recuperação foi muito difícil, em que ele usa, né, o que ele escreveu nesse livro para passar de dicas. Ele usa, né, a questão de acordar cedo, a questão de afirmações. Ao longo do livro, Hal Harold vai nos dando várias dicas de atividades que podemos fazer para que a gente possa de verdade vencer algumas atividades, vencer algumas dificuldades na nossa vida, como dificuldade de acordar cedo, dificuldade de manter uma rotina, dificuldade de tentar algo, de focar em alguma coisa. O Milagre da Manhã, na verdade, é um livro que me fez refletir bastante. Por que me fez refletir? Ao longo do livro, eu pensei várias vezes na minha dificuldade em acordar cedo, na minha dificuldade em organizar a minha vida, em ordenar a minha vida, na minha dificuldade também da motivação correta. Em alguns momentos eu observei que eu tinha aquele ideal, né, um ideal de vida, mas que em muitos momentos não condiziam, né, com as minhas motivações não condiziam com aquele ideal que eu queria. O livro apresenta atividades que você deve fazer preferencialmente pela manhã que irão potencializar o seu desenvolvimento pessoal. Com 6 dias de Milagre da Manhã, eu pude perceber um pouco que a minha vida era um pouco desordenada, em que eu não organizava os meus objetivos, eu não organizava aquilo que eu queria me tornar. E a atividade de escrever o que eu queria, o que eu queria como objetivo, as afirmações que eu queria ter na minha vida, eu pude perceber em que eu estava me organizando, organizando minha vida, estava realmente me transformando naquela pessoa que eu realmente queria ser. Em que alguns momentos, né, antes do livro, eu não consegui. E em alguns momentos também eu pude perceber em que minha motivação estava errada, em que eu pude colocar a motivação correta para fazer aquilo. Agora eu quero citar para vocês top 7 frases. A primeira frase é: parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente e, em vez disso, me concentrei 100% em fazer o melhor com o que eu tinha. E exatamente essa frase eu levo muito para minha vida. Eu não tenho as melhores condições para fazer algo. Agora mesmo meu celular acabou de descarregar. Eu tive que voltar agora a gravar. Não tenho tanta memória, mas eu estou procurando fazer o melhor com aquilo que eu tenho, da maneira que eu tenho, sabe? E eu acredito que você tem que fazer dessa maneira também. Não importa as suas condições, procure fazer o seu melhor com aquilo que você tem. A segunda frase é: tudo é possível quando você está comprometido. Essa frase é muito poderosa, porque as dificuldades da vida vão vir, coisas para tirar o nosso foco vão aparecer, mas quando você está comprometido com algo, quando você quer fazer algo, mesmo com as dificuldades vindo, você vai e faz. A terceira frase é: existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre. Essa frase é de Albert Einstein. E essa frase me fez refletir bastante. O porquê que essa frase me fez refletir bastante? Eu, como vocês sabem, eu sou fuzileiro, cabo fuzileiro naval, e já passei para sargento. Porém, em algumas provas que eu fiz, por exemplo, na prova de cabo, eu acertei uma determinada quantidade, né, de questões.
que me possibilitaram passar. Já na prova de sargento, eu acertei uma quantidade de questões que, pelo olho do ser humano, e como é bastante disputado, não me levariam a me classificar. Porém, eu consegui me classificar. E eu acredito muito que foi um milagre de Deus. Tanto na prova de cabo quanto na prova de sargento, eu consegui, né, estar na Marinha. E Deus me quer lá, nesse momento. E em alguns momentos eu tenho vontade de desistir. Alguns momentos a gente olha, né, e as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia nos fazem querer desistir. Mas quando a gente lembra que um milagre nos alcançou, isso faz a gente se motivar de novo. A quarta frase é: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Ou seja, aquela pessoa que nós queremos nos tornar. Quanto mais nós trabalhamos no nosso desenvolvimento pessoal, mais possibilidade a gente tem de alcançar o sucesso. E é isso que eu tenho procurado fazer. Tenho procurado acordar cedo, fazer as atividades que o livro nos propõe, me propõe, né? E tenho procurado me desenvolver pessoalmente. A quinta frase é: acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito, sempre faz você começar se sentindo capacitado para o seu dia. Essa frase, ela me trouxe um despertar, porque muitas vezes a gente quer acordar cedo, beleza, mas não tem um propósito. O segredo é acordar cedo com um propósito de fazer alguma coisa. Não acordar cedo por acordar, mas acordar cedo com um propósito. Fazer tudo com um propósito correto. Que com um propósito, a gente faz qualquer coisa. A sexta frase é: o sábio começa com os porquês. Quando você tem os porquês certos, o porquê você quer fazer aquilo, o porquê você vai se esforçar, quando você tem os porquês bem definidos, você vai embora, cara. Você alcança aquilo que você se propôs. E a sétima e última frase é: veja tudo como você gostaria de ter, em vez de como realmente é. Uma das atividades que o livro nos propõe é a visualização. O que é a visualização? A visualização é quando você procura enxergar de maneira que o seu subconsciente se esforça, né, para você enxergar aquilo que você quer se tornar, o seu futuro, onde você quer chegar, com quem você quer estar, quanto de dinheiro você quer ganhar. E realmente essa frase, né, veja tudo como você gostaria de ter, em vez de como realmente é. Visualize o seu futuro. Procure maneiras, né, de visualizar o seu futuro, que com certeza a gente se propondo, a gente consegue chegar. Para fechar, galera, eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no meu canal, tá bom? Quem puder curta, que eu me esforcei bastante para gravar essa resenha, né, sobre esse livro, O Milagre da Manhã. Você que gosta do meu conteúdo e quer acompanhar, se inscreve, né, no canal, porque vai ser muito importante para mim. A minha meta é alcançar 1.000 inscritos. Chegando a 1.000 inscritos, eu vou ser muito grato a vocês e também muito grato a Deus. E trabalharei mais para gravar mais vídeos e com mais frequência, para que eu possa... Um dos meus objetivos é desenvolver a minha comunicação pessoal. E um dos motivos de eu estar gravando isso é para desenvolver a minha comunicação. Ser um bom comunicador, que eu acredito que isso é um dos propósitos da minha vida. Então agradeço a você que viu esse vídeo até agora, que gostou, que curtiu. Fiquem com Deus e um grande abraço.